Imagine só, no meio da incerteza, Jesus tinha acabado de subir aos céus, o povo estava perdido e então se levanta um homem para liderar o início do que hoje chamamos de igreja. Ele não era um rei, ele não era um sacerdote poderoso, ele era um pescador. Pedro, o mesmo homem que havia negado Jesus anteriormente, agora se posiciona de uma maneira diferente. Algo naquele homem havia mudado. Seja bem-vindo ao livro de Atos dos Apóstolos. Nessa série de conteúdos, eu estou te ensinando a entender a Bíblia de maneira descomplicada e totalmente gratuita. Por isso, se você está gostando desses estudos, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações aqui através do sininho e comentar uma curiosidade ou algo que você achar interessante nesses estudos. Isso vai ajudar a chegar a palavra de Deus a outras pessoas também, através aqui do YouTube. Sem mais delongas, nós já estudamos a primeira parte do capítulo 1 do livro de Atos. E hoje nós vamos completar a segunda parte para ver a riqueza de informações que nós temos nesse capítulo. Se você não assistiu o vídeo da primeira parte, ele está aqui na playlist do canal, no estudo de Atos dos Apóstolos. Só então dando uma recapitulada do que vimos até agora, Jesus havia morrido, ressuscitado, o programa de Deus estava sendo estabelecido, então ele passa, depois da sua ressurreição, 40 dias com os discípulos, apóstolos, ensinando-os acerca das coisas do reino. Você lembra que nós vimos que 40 dias era o período de ensino rabínico ali, da cultura judaica, de instrução, era o período que era suficiente para você instruir a pessoa acerca de algo. Jesus ficou ensinando as pessoas ali acerca das coisas do reino. E então depois ele é assunto aos céus. Ele é levado aos céus novamente, o Espírito Santo então vem e empodera aqueles homens, principalmente os 12, para iniciar ali o movimento da pregação do Evangelho. Ali eles recebem o poder do Espírito Santo em Jerusalém, para que através de Israel, em Jerusalém, começasse a promulgação do Evangelho aos confins da terra. E então nós paramos aqui no versículo 15, onde um homem se levanta, Pedro se levanta liderando esse movimento. Nós falamos muito sobre o programa de Deus no primeiro vídeo. Dentro do programa de Deus, Pedro ali foi estabelecido para liderar esse movimento. Ainda que fosse começar com os 12, Pedro ali surge como um líder, Você lembra que Jesus olha para ele e fala: sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Aqui está acontecendo o cumprimento dessa profecia. Aqui eu quero fazer um parêntese desse tamanho para você. Esse levantar de Pedro nada tem a ver com o papado. Você vai ouvir muito falar sobre o primeiro papa, que o ministério do papado começou com São Pedro, começou aqui com o apóstolo Pedro, mas ele não estava sendo levantado como uma espécie de até mesmo divindade, como alguém a qual as pessoas deveriam suas honras. Pelo contrário, quando as pessoas olhavam para Pedro e teve acontecimentos das pessoas se dobrarem diante a ele, ele dizia: não, se levante porque eu sou homem como você. Aqui Pedro não estava sendo levantado como um homem que seria glorificado, mas um homem pela qual o nome de Jesus seria glorificado. Portanto, o versículo 15 diz o seguinte: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunham-se a assembleia de umas 120 pessoas. Aqui o termo assembleia ainda não trazia o significado de eclesia, que é o que conhecemos por igreja hoje em dia. Aqui lembre-se que eles estavam na formação do que hoje chamamos de igreja. Então eles se reuniram ali para se organizarem. Afinal, eles precisavam completar os 12 apóstolos. Nós vimos também no outro vídeo que Lucas cita que os 11 estavam reunidos e eles entendiam a necessidade do 12º, ali que viria substituir Judas, que havia morrido. E então Pedro começa o seu discurso, aqui nesse momento, do versículo 16 ao versículo 20, contando um pouquinho para as pessoas do que aconteceu com Judas, para então entrar o processo de substituição. E ele diz o seguinte: irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Aqui tem um ponto muito importante, e aqui nesses vídeos a gente está esmiuçando versículo por versículo, que às vezes você bate o olho aqui e fala: que legal, que era um cumprimento de uma profecia de Davi, mas você não se atenta à profundidade disso. Esse salmo aqui que Pedro está citando, que é o Salmo 69 e o Salmo 109, ambos de Davi,
eles não têm necessariamente na sua essência um caráter profético. Se você ler Salmo 69 e Salmo 109, você vai pensar que Davi estava falando a respeito de si mesmo. Mas Pedro aqui então, tomado por um espírito de revelação, ele dá um caráter profético, dizendo que aquilo que Davi estava profetizando há centenas de anos atrás estava fazendo correspondência àquilo que aconteceu com Judas. E aqui eu não quero entrar numa questão polêmica, né? Se ainda existe o ministério apostólico nos dias de hoje, se parou ali naqueles tempos das escrituras. Esse é um papo para outro momento. Mas o que eu quero enfatizar é que o ministério apostólico, necessariamente, ele vem acompanhado também de um ministério profético. Você vai ver aqui, principalmente Pedro, trazendo algumas vezes sentidos proféticos para textos que, se você bate o olho humanamente, você fala, não existe profecia nisso daqui. Mas esses homens, debaixo de um espírito de revelação do Espírito Santo de Deus, estavam carregando, junto com o ministério apostólico, um caráter profético. Então, no versículo 17, Pedro continua, porque ele, no caso Judas, era contado entre nós. Judas teve parte nesse ministério, ou seja, Judas era um dos nossos, um dos 12. Versículo 18, ora, esse homem aqui, né, Lucas está fazendo aqui uma nota, né, é como se Lucas parasse ali o discurso de Pedro e explicasse para o leitor, para o destinatário, o que aconteceu com Judas. Então, por isso que está entre parênteses, ele diz, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Judas ali precipitando-se aqui no sentido de ter tirado a sua própria vida, ele comprou um campo, né, que depois se tornou ali um cemitério de estrangeiros, um lugar impuro, né, chamado de campo de sangue, e ali Judas tira a sua própria vida depois de ter traído Jesus. Então, fechando parênteses dessa nota de Lucas, que ele explica ali esse resumo da história de Judas, Pedro continua no versículo 20, porque está escrito no livro de Salmos. Aqui é onde ele pega Salmo 69 e Salmo 109 e traz essa interpretação, essa revelação profética desses versículos. Porque está escrito no livro de Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, tomando outro o seu encargo. Particularmente, eu lendo Salmo 69 e 109, eu penso que Davi falava a respeito de si. Mas aqui em Atos, Pedro mostra que não. Ele estava dizendo sobre o ministério de Jesus. Aqueles que trairiam Jesus seriam substituídos. E aqui há um ponto de estudo importantíssimo. Quando nós pensamos na traição do ministério de Jesus, nós pensamos em Judas. Mas Judas, no nosso linguajar de hoje em dia, foi apenas a mulinha daqueles homens que realmente queriam matar Jesus. Judas foi aquele homem que foi usado para concretizar um plano das autoridades judaicas. Quando Pedro fala aqui a respeito das palavras de Davi, que aqueles que trairiam, aqueles que seriam inimigos, se tratando do reino ali, do estabelecimento daquilo que Cristo trouxe, aqueles que seriam inimigos do ministério de Cristo, deveriam ser substituídos, ele não estava tratando necessariamente apenas de Judas, mas estava ali dizendo sobre todas as autoridades que estavam ali em torno desse movimento de traição. Aqui é poderoso entender, não houve somente a substituição de Judas, estava havendo uma substituição de todos aqueles que traíram Jesus em seu ministério, aqueles que o prenderam e o mataram. Para ficar ainda mais claro para você, o rei Davi aqui está dizendo profeticamente que aqueles que são inimigos daquilo que nós chamamos de ministério de Jesus, eles seriam substituídos, haveria uma substituição. Nós entendemos então que não foi apenas Judas. Judas foi o mulinha usado ali para poder trair Jesus. Mas havia uma comissão ali de autoridades judaicas, né, que você conhece às vezes por fariseus, saduceus, aqueles que eram as autoridades da lei ali nas sinagogas. Haveria uma substituição daqueles homens, porque aqueles homens rejeitaram o ministério de Jesus. Mas quando nós lemos Atos, nós vemos somente a substituição de Judas por Matias, que nós já vamos chegar lá. Mas nós não entendemos quem substituiu essas autoridades judaicas.
Se era uma promessa que aqueles que traíram o ministério de Jesus seriam substituídos, quem foram aqueles que substituíram esses homens na sua influência? Quem foram aqueles que foram cheios de poder de Deus para agora pregarem sobre o ministério de Jesus? Isso tudo estava na responsabilidade da autoridade judaica, dos fariseus, daqueles que eram estudiosos da lei, mas eles não reconheceram Jesus como Messias. E então aqui, como não está escrito explicitamente, nós passamos o olho por cima e não vemos que está acontecendo ali uma substituição de autoridade de um povo dando-se a outro povo. Quem é esse povo? Esse é mais um cumprimento de uma profecia de Jesus. Em Mateus capítulo 21, calma, vai ficar um pouco mais claro, você vai entender o que está acontecendo. Em Mateus capítulo 21, Jesus ali conversando ali com os sacerdotes, com os fariseus, Jesus fala para eles, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Jesus está olhando para eles e falando, vocês rejeitaram a mim. E então no versículo 43 ele diz, portanto eu lhes digo, o reino de Deus será tirado de vocês. Olha Jesus profetizando algo que iria acontecer aqui em Atos capítulo 1. Ele diz, o reino será tirado de vocês, entregue a um povo que vai reproduzir os frutos necessários. E aí no versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo isso, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Irmãos, os sacerdotes, os fariseus, a autoridade judaica que viria ali a crucificar Jesus já tinha entendido que aqui eles haviam perdido tudo. Que aqui, aquela autoridade que havia sido dado para eles seria retirado e dado a um outro povo que traria os respectivos frutos. Então, Jesus já havia falado, haverá uma substituição aqui, tirada a autoridade de um povo e dado para outro que vai frutificar. E por isso, além da substituição de Judas, estava acontecendo a substituição de autoridade aqui desse povo, né, dos principais sacerdotes, dos fariseus, dos saduceus, dessa autoridade que eles tinham ali naquela época. Passando então para aquilo que nós chamamos de igreja, iniciando com os 12. Os 12, então, a partir desse momento, receberam a autoridade, porque eles seriam aqueles que frutificariam. Irmãos, não é à toa quando você lê o livro de Atos, você acompanha a autoridade que foi investida naqueles homens. Você vê coisas, sinais miraculosos, coisas sobrenaturais, até a sombra daqueles homens curavam. Por quê? Porque haveria uma necessidade de reconhecimento por aquele povo judeu, até mesmo os gentios, de que agora seriam eles que estavam trazendo a verdade. O povo que havia rejeitado Jesus, que tinha influência sobre os judeus naquela época, aqueles homens que ensinavam a lei, mas haviam ali negado a Jesus, eles não mais teriam aquela influência sobre o povo. Agora então estava transicionando por um período onde o Espírito Santo descia sobrenaturalmente sobre os 12, sobre aqueles que estavam pregando ali o evangelho messiânico de Jesus. Vinha algo sobrenatural sobre a vida deles para poder acompanhar a mensagem que eles pregavam. Perceba então, você tem um povo aqui do lado esquerdo, a autoridade judaica, que agora estava perdendo influência para um grupo de homens que até mesmo alguns deles eram até iletrados, não eram homens de alto poder social, mas eles tinham a autoridade que havia sido transferida para eles a partir do momento que esse grupo havia negado o ministério de Jesus. Então essa autoridade, né, é como você lê nos evangelhos que os sinais estavam acompanhando a pregação do evangelho. Não havia como as pessoas negarem aquilo que estava acontecendo através desses homens. Quão poderoso é esse capítulo 1. Olha a transição, a enorme transição que está acontecendo. Olha como o programa de Deus está acontecendo. As profecias em Davi se cumprindo. A profecia de Jesus ali, quando ele olha para aqueles homens e fala, o reino será tirado de vocês, se cumprindo. A substituição daquele que havia traído Jesus, Judas, se cumprindo. E então, para nós encerrarmos esse capítulo, no versículo 21, Pedro diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo esse tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia que entre nós, Jesus, foi levado às alturas,
um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Aqui se resume a contar a substituição de Judas. Precisava ser um homem, precisava ter acompanhado ali tanto o começo do ministério de Jesus, que foi o seu batismo, quanto o ápice, que foi sua ressurreição. E então, entre esses homens, eles propuseram dois: José, chamado Barsabás, também chamado Justo, e Matias. E então eles oraram. Mais uma vez aqui, quero fazer uma aplicação prática, uma aplicação pastoral. Mais uma vez eles estão orando antes de tomar uma decisão. Nós já vimos na primeira parte que eles se reuniram quando eles recebem a missão de Jesus. A primeira coisa que eles vão fazer é se reunir em oração. Mais uma vez eles vão fazer uma escolha importante, então eles oram novamente. É muito importante em cada decisão das nossas vidas. A primeira coisa que nós fazemos é orar. Então eles oram e diz: Tu, Senhor, conheces o coração de todos. Revela-nos qual destes dois tem escolhido. Aqui é muito lindo que eles oram, Aqui Senhor se denominava Jesus. Eles oram ao próprio Jesus agora nos céus. Eles dizem: Senhor, o Senhor conhece o coração de todos. É como se dissessem: Jesus, o Senhor viveu com cada um e nada mais justo do que o próprio Senhor escolher aquele que vai substituir a Judas. E então no versículo 25, ele continua essa oração: o Senhor sabe quem o Senhor quer escolher para preencher a vaga nesse ministério, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E então eles lançam sortes, era uma prática ali, um costume judaico, a questão de lançar sortes, vindo a cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11. Então aqui se completa os 12, sendo Matias o 12º no lugar de Judas. Nós encerrarmos esse capítulo 1, é muito importante entender que aqui tem muitas pessoas que às vezes fazem um asterisco aqui desnecessário, dizendo que talvez eles tenham se precipitado, talvez Pedro tenha se precipitado em escolher Matias, porque deveria ser o apóstolo Paulo. Eles deveriam ter esperado mais um pouco até o apóstolo Paulo ali ser encontrado pelo Senhor, mas, irmão, se você assistiu o primeiro vídeo, você já entendeu que o programa de Deus é perfeito, que Deus é soberano, que não há erros no programa de Deus, não há plano B no programa de Deus, não há, poxa, se precipitaram, agora vai ter que ser ele. Não, já estava pré-estabelecido Matias. Posteriormente, viria o apóstolo Paulo, isso não mudou nada no programa de Deus. Quanta coisa nós já vimos nesse capítulo 1 de Atos. Vai ter alguns capítulos ao longo dos nossos vídeos que a gente vai conseguir tratar de 2 até 3 capítulos no mesmo vídeo. Mas realmente aqui eu vi a necessidade de esmiuçar esse capítulo 1. Para resumir o que nós vimos nessa aula, em primeiro ponto, a oposição à missão de Cristo. A igreja é divinamente retribuída. Todos aqueles que se opõem ao ministério de Jesus, eles serão divinamente retribuídos. Irmãos, aqui nós não chamamos de vingança pessoal, não chamamos de maldição, mas o próprio Cristo, o próprio Deus, ele retribui ali da maneira que ele deseja aqueles que se opõem ao ministério de Cristo. A igreja já sofreu diversas perseguições, a igreja nunca parou. A Bíblia é o livro mais perseguido do mundo. Você não vê ninguém sendo perseguido por carregar um livro do Pequeno Príncipe, mas você vê muitas pessoas morrendo por ter em suas mãos um texto da palavra de Deus. Portanto, a igreja já sofreu diversas oposições. Nunca acabou, porque Deus, o próprio Deus, é Ele quem retribui divinamente aqueles que se opõem à igreja. Segundo ponto, a formação dos 12 aqui, eles formaram a base para o processo de restauração de Israel e agora da nova identidade do povo de Deus. Toda essa substituição, tudo que falamos nesse vídeo, estava se formando ali. Tudo o que precisava nesse capítulo do programa de Deus para começar a nova identidade agora do corpo de Cristo. Por isso, a partir de agora, nos próximos vídeos, capítulo 2, muito conhecido no livro de Atos, nós vamos ver como o Espírito Santo empoderava, trazia poder sobrenatural sobre aqueles que estavam crendo agora nesse evangelho messiânico. Eu te espero no próximo vídeo. Se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal para você não perder um estudo do livro de Atos. Que nós possamos ser encontrados diante de Deus como obreiros bem aprovados, que manejam a palavra da verdade. Te espero no próximo vídeo. Até lá!